Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é voltada para o senso comum. Vocês devem lembrar que a gente começou a estudar o conhecimento, o que é o conhecimento e os tipos de conhecimento, certo? Vale relembrar que a espécie humana, ela não está limitada só a sobreviver no mundo, não, gente. Ela precisa entender esse mundo, ela precisa modificar o mundo de acordo, claro, com as diferentes formas de você perceber a realidade. Essa busca pela realidade, essa busca por uma realidade objetiva, ou seja, baseada no sentido, né? E uma realidade subjetiva, faz com que o homem procure, que o homem construa e que o homem se aprofunde em algo chamado conhecimento. E vale relembrar, só a nível de relembrar mesmo, que eu acho que vocês estão bem lembrados, que nós temos 4 tipos de conhecimento, os que nós estudamos. Conhecimento religioso, conhecimento filosófico, o senso comum, no caso, que é aquele conhecimento popular, o empírico, e o conhecimento científico. Então, o que é que nós temos que falar sobre o senso comum? Vamos voltar aqui. Senso comum, essa própria palavrinha já diz. Comum de acordo. É o conhecimento do cotidiano, né? É o conhecimento que ele não é testado, como eu coloquei aqui, ó. Certo? Ele não precisa de experiência, ele não precisa de comprovação. O senso comum é o conhecimento que vem a partir da cultura. Não é aquela experiência científica, mas a experiência de vida. São aqueles conhecimentos que vêm de geração para geração. Sabe aqueles conhecimentos que a gente vem dos nossos avós, que a gente escuta nossos avós? Menino, bota o pé no chão depois que tomar café, que você passa mal. Não tem? Que não se pode banhar, não pode tomar banho depois de comer. Então, esses conhecimentos são chamados de senso comum, certo? Desde que nós nascemos, nós vamos aprendendo continuamente. Todos os dias nós adquirimos informações sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a convivência social. E esse conhecimento de convivência social que nos ajuda a sobreviver, ele é essencial. Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar, nós precisamos aprender. E vamos deixar bem claro, não tem nada melhor do que você sentar com pessoas mais velhas, com pessoas idosas e aprender, ouvir suas histórias, ouvir suas experiências de vida. E isso tudo faz parte do senso comum. Ele é fundamentado no dia a dia, ele é fundamentado naquelas informações, como eu disse, de geração para geração. Certo? Agora, dizer se é verdadeiro ou não, aí já são outros 500. Porque a gente não pode provar cientificamente algumas coisas que nós aprendemos no popular. Certo? Mas também, se não fazem bem, não vão fazer mal. Tá bem aqui, ó. As características do conhecimento do senso comum não garantem que seja um conhecimento verdadeiro. Não garante. Eu não posso comprovar cientificamente um conhecimento baseado no senso comum, certo? É como se essa experiência fosse um conjunto de fenômenos, sabe? Que a gente não questiona, que a gente não quer saber como começou, de onde veio, a gente simplesmente aprende. Ou as pessoas nos impõem essas opiniões, elas nos impõem ideias, elas nos impõem concepções. E aí acaba se tornando uma suposta verdade. É tanta imposição, porque muita coisa do senso comum vem de uma imposição. É conhecido, tem um sociólogo que é chamado Boaventura, sociólogo português, que ele diz que o conhecimento do senso comum é o conhecimento vulgar,
Por que vulgar? Porque vem do dia a dia mesmo, é popular. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Olha, como eu coloquei aqui, né? Aquela questão da gente aprendendo através dos outros. É um aprendizado coletivo, por assim dizer. Senso comum é adquirido muitas vezes por meio de convenções coletivas, ó. As convenções coletivas. O filósofo italiano Gramsci, ele dizia que o conhecimento, que essas questões, que além das questões políticas, ele primeiro se dedicou ao conhecimento humano. Para chegar ao consenso, foi ele que disse que o conhecimento do senso comum é um conhecimento popular e que é um fator positivo. Que é um conhecimento positivo, porque esse conhecimento nos traz informações, como eu já disse, que podem não ser verdadeiras, mas também que não vão nos fazer mal. Então, todo mundo, toda pessoa adquire conhecimento popular. Todos nós adquirimos conhecimento popular. Isso é fato, certo? Isso é fato. Ele reconhece que esses conhecimentos confiáveis seriam mais... O que é o conhecimento confiável? É aquele que é comprovado que verdadeiramente ele vai partir para a parte do conhecimento científico ou filosófico. Porém, nós estamos falando de algo que é mais de boca em boca, né? O conhecimento do senso comum ele é muito estudado. Silvio Galo diz que o senso comum pode ser um bom ponto de partida para chegar a conhecimentos mais seguros. Mas, ó, vejam aqui, também há uma produção de sentenças e opiniões preconceituosas. Galo, ele diz que o senso comum ele pode ser positivo se você souber trabalhar. Por quê? Por que a gente está falando de pensamentos, conceitos, opiniões preconceituosas? Gente, a gente tem que trabalhar muito essa questão do preconceito. Às vezes a gente aprende que uma coisa é certa, que uma coisa é errada, mas a gente tem coisas que a gente não pode questionar se é certo ou errado. Eu coloquei três exemplos aqui e eu quero trabalhar 2 bem aqui. Eu quero trabalhar com vocês xenofobia e homofobia. Veja bem, se eu estou trabalhando senso comum, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu também não posso deixar de falar sobre, por exemplo, racismo. Xenofobia quer dizer que uma pessoa, porque ela é de fora, porque ela é de outro país, ela tem menos valor do que vocês brasileiros? Eu fui vítima disso por muito tempo. Eu lembro que na escola eu tinha uma professora que me chamava de mexicana. Ela nunca me chamava pelo nome, mexicana. E eu me irritava, dizia, professora, meu nome é Graciela. Tá bom, mexicana, lê tal coisa. A minha mãe, na padaria, era chamada como Dona Mexicana. Só que eu sofri essa xenofobia, minha mãe também sofreu, porque a gente sentia que era preconceituoso. Era preconceituoso. Eu cheguei a ouvir de um professor de violão, eu estudava violão, e ele dizia que não sabia o que eu queria no Brasil, que eu devia ter ficado no México. Que lá que era meu lugar. Ou seja, são as atitudes preconceituosas. Homofobia. Minha gente, vamos bater bem aqui nessa tecla que eu... quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla. É um assunto que eu não deixo de trabalhar nunca nas salas de aula. Homofobia é crime. Homofobia é crime. Me diga uma coisa. Às vezes a gente vem de uma cultura machista que às vezes coloca o homossexual como motivo de deboche. Ironiza, brinca no mau sentido, né? Usa palavras pejorativas. Não.
o homossexual é igual ao heterossexual. Todos nós somos iguais, independente da nossa opção sexual ou independente do nosso gênero sexual. Ninguém deve apontar, ninguém deve criticar, ninguém deve questionar a sexualidade do outro. Ser homossexual não é crime. E os homossexuais merecem ser tratados por igual. Certo, gente? E por que eu estou falando isso? Porque já que estamos falando do senso comum, vamos bater isso aí também. Porque tem muita gente que critica, que às vezes você vê uma criança homofóbica e ela não sabe nem o que é ser homofóbico, mas ela tem um reflexo em casa. Às vezes o pai é homofóbico, a mãe é homofóbica. Então, o senso comum, ele pega bem aqui onde eu botei, ó. Tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele gera... Ah, tá bem aqui, eu já tinha passado, mas tá bem aqui, ó. Ele gera sentenças e opiniões. Ah, eu não gosto, é errado. Não. Você pode não gostar das pessoas que são de fora de outros países. Você pode não gostar do homossexual, mas vocês têm por obrigação respeitar. Certo? Esses conceitos, essas opiniões geradas pelo senso comum acabam formando, preconceitos retrógrados e intolerantes. E muitas vezes não, na grande maioria, ódio. E isso acaba se tornando uma repetição de velhas estruturas sociais, que são hereditárias. É uma cadeia social. Certo? Então, o senso comum, ele também pode significar, ele pode ter como característica uma negatividade baseada em conceitos, em pensamentos, em ideias formadas através de uma geração a outra, incentivando violência, preconceitos, injustiças. Aqui, fala da depreciação da mulher. Nós também podemos falar sobre, por exemplo, essa questão de que a mulher é o sexo frágil. Mentira! A mulher trabalha. Olha, você pega uma mulher que trabalha em casa, trabalha fora de casa, cuida de marido, cuida de menino, leva menino para o colégio, vai para o trabalho. Será que ela é tão sexo frágil assim? Não. É como também, outro exemplo que eu vou dar, é o preconceito religioso. Nós vemos de uma crença do cristianismo. Crença não, do cristianismo. Então, o que não for cristão é errado. Muitas religiões são julgadas, são subjugadas por não seguirem os preceitos cristãos. E isso também é um crime. Isso também isso também acaba formando uma característica negativa do senso comum. Certo? Então, senso comum e senso crítico. O senso comum, ele pode acabar, em duas partes. Ele parte de dois princípios. O senso comum do popular acaba te fazendo ter o teu senso crítico, que é onde prevalece, desconfiança, ceticismo, crítica e análise. Nós vivemos uma época de fake news. Às vezes as pessoas comentam e saem postando um monte de coisa sem saber se é verdade. É bem aí onde você tem que ter o teu senso crítico. Será que isso é verdadeiro? Será que aconteceu? Eu não posso sair
falando, divulgando, postando nas redes sociais coisas que eu não sei se são verdadeiras. Então, é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. O senso comum, gente, o senso comum, ele é culturalmente disseminado e fortalecido. Ele é muito fortalecido. Vocês vão ler esse material direitinho para vocês entenderem tudo o que eu estou falando. Porque é importante a gente ver que senso comum é cultura. E cultura são elementos que se completam. Claro! Claro que se completam. Ó, um exemplo bem aqui. Às vezes eu vou dar um exemplo aqui de dor de barriga. Você tá com uma dor de barriga, aí você toma chá, você toma um remédio aqui, toma um remédio ali e não passa. Aí lá vem a sua avó. Vamos tomar um chazinho de boldo. Ele é ótimo. Então isso é um senso comum. Isso é uma coisa que acaba, não é isso? Se complementando com o teu conhecimento, formando o próprio senso comum de geração em geração. Eu até falo aqui, ó, distúrbios gastrointestinais, hepáticos, gripe, frio, tudo isso aí acaba sendo trabalhado muito na questão do senso comum. E não deixe de lembrar que essas afirmações do senso comum acabam se tornando estereotipadas, certo? Mulheres são sexo frágil. Ainda hoje é impressionante. Ainda hoje, em alguns países, as mulheres andam atrás dos maridos porque não podem andar na frente ou do lado. Em alguns países, a mulher é vista como um ser inferior, sim. Tem algumas regiões ainda do Japão mais arcaicas que a mulher não se senta na mesa com o marido. Senta na mesa o marido, os filhos, os homens da casa. Quando todos os homens terminarem as refeições, aí sim as mulheres sentam na mesa e almoçam. Para vocês verem o que é a questão do estereótipo. Isso acaba gerando, né? Chamar a mulher de Amélia, não sei se vocês conhecem essa. Porque a Amélia era a mulher de verdade. É a mulher que lava, é a mulher que passa, é a mulher que faz o almoço, é a mulher que limpa a casa. Não é a mulher que trabalha, não é a mulher forte, não é a mulher determinada. Então, são juízos de valores que a gente tem que ter e tomar muito cuidado. Quer dizer que todo muçulmano, obrigatoriamente, é um terrorista? Claro que não. Para vocês terem uma ideia do que é um estereótipo, tá com muito tempo na faculdade, lá no México, tinha uma americana que estudava com a gente. E ela disse que ela tinha muita vontade de conhecer o Brasil, porque era muito bom você estar num país que todo dia tinha carnaval e todo dia tinha samba. Poxa, brasileiro é uma raça que trabalha pra caramba. O brasileiro trabalha muito, minha gente. O brasileiro não é aquela imagem de preguiçoso, sambista, pagodeiro. Não! Nós temos o período do carnaval, mas não significa dizer que todo dia é carnaval. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo, gente? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Um bom dia a todos e bons estudos.